Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Prazo para fazer saque calamidade do FGTS terminou esta semana em 3 municípios. Terminou nesta semana o prazo para sacar até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os moradores de 3 municípios do Nordeste, do Sul e do Sudeste, afetados por enchentes e tempestades no semestre passado. O prazo para retirada acabou dia 16 em Cordilheira Alta, Santa Catarina, e em Pilar, Alagoas. A cidade catarinense foi atingida por uma chuva de granizo no fim de junho e o município alagoano foi afetado por inundações em julho. Na quinta-feira, 20 de outubro, foi a data limite para os moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, retirarem o dinheiro. Em fevereiro e março, o município teve a pior enchente em 10 anos, que matou cerca de 240 pessoas. Nesse domingo, dia 23, acaba o prazo para o saque calamidade em Curitibanos, em Santa Catarina. Os moradores de Joinville, também em Santa Catarina, atingida por temporais no início de agosto, poderão retirar o dinheiro até 11 de dezembro. O saque calamidade só vale para moradores de áreas reconhecidas pela Defesa Civil local como afetadas pelos desastres. A retirada poderá ser pedida por meio do aplicativo do FGTS. Basta o trabalhador abrir o aplicativo e escolher a opção Meus Saques, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Os documentos, foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador até 120 dias antes do desastre poderão ser enviados pelo próprio aplicativo. Caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge, será necessário também enviar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. O documento também pode ser incluído no aplicativo. Ao pedir o saque, o trabalhador poderá indicar o crédito em uma conta da Caixa ou de qualquer outro banco para receber os valores sem nenhum custo. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis. Mais informações podem ser obtidas no site da Caixa. Saiba como restituir imposto de renda pago em pensão alimentícia. Quem pagou o imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida nos últimos 5 anos pode solicitar a restituição deste dinheiro à Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que esses rendimentos são isentos e não é mais necessário recolher imposto sobre a pensão. Com o resultado da votação, a Receita Federal emitiu um comunicado no dia 7 de outubro para esclarecer como será o processo de devolução do dinheiro, que deverá ser feito por meio de declaração retificadora. A decisão vale para contribuintes que, nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, incluíram a pensão alimentícia como rendimento tributável. A incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias decorrentes do direito de família foi vetada em junho pelo plenário do STF. No início deste mês, a Corte julgou um recurso no qual a União pretendia evitar a retroatividade da devolução. O caso foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada no dia 30 de setembro. Prevaleceu ao final do julgamento o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, para quem a tributação é inconstitucional e fere os direitos fundamentais por atingir interesses de pessoas vulneráveis. Segundo estimativas da Receita Federal anexadas ao processo pela Advocacia Geral da União, o governo deve deixar de arrecadar R$ 1 bilhão por ano. O impacto pode ser ainda maior no caso de pensionistas que tiveram o imposto recolhido pelo governo. De acordo com as estimativas oficiais, o impacto nos cofres públicos com os chamados indébitos pode chegar a R$ 6,5 bilhões pelos próximos 5 anos. A Receita Federal informou que quem, entre 2018 e 2022, apresentou declaração incluindo a pensão alimentícia como um rendimento tributável,
pode retificar a declaração e fazer o acerto. A declaração retificadora, referente ao ano de exercício do recolhimento ou retenção indevidos, pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Para isso, basta informar o número do recibo de entrega da declaração que será retificada e manter o modelo de dedução escolhido no envio da declaração. O valor de pensão alimentícia declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na opção Rendimentos isentos e não tributáveis, especificando pensão alimentícia. As demais informações sobre o imposto pago ou retido na fonte devem ser mantidas. O declarante que deixou de inserir um dependente que tenha recebido rendimentos de pensão alimentícia poderá incluí-lo, assim como as despesas relacionadas ao dependente. Se, após retificar a declaração, o saldo de imposto a restituir for superior ao da declaração original, a diferença será disponibilizada na rede bancária, conforme cronograma de lotes e prioridades legais. Se, após retificar a declaração, o saldo do imposto efetivamente pago for reduzido, o valor excedente será restituído por meio de pedido eletrônico de restituição. Nesse caso, a restituição ou compensação do imposto pago indevidamente ou a maior deverá ser solicitada por meio do programa web Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, disponível no portal ECAC. A Receita Federal alerta que é importante guardar todos os comprovantes referentes aos valores informados na declaração, inclusive na retificadora, que podem ser solicitados para conferência até que ocorra a prescrição dos créditos tributários envolvidos. Conselho do FGTS aprova o uso de depósitos futuros para financiamento habitacional. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o CCFGTS, aprovou na terça-feira, 18 de outubro, proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que regulamenta o uso de depósitos futuros do FGTS em prestações de financiamento imobiliário. Também foi aprovado o aumento de R$ 1 bilhão nos subsídios do programa Casa Verde e Amarela para 2023. Segundo a proposta aprovada para o uso dos depósitos futuros, o agente financeiro deverá informar ao trabalhador a capacidade de pagamento para financiamento habitacional, com ou sem a utilização desses depósitos futuros, que serão utilizados como uma caução. O uso ou não desse recurso é uma decisão exclusiva do trabalhador e a medida é válida apenas para novos contratos de financiamento. Helder Melilo, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, explica como vai funcionar o uso do FGTS futuro. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Uma família que tem uma renda e ela consegue acessar um financiamento com uma prestação de R$ 500. Só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pegar um financiamento e que a prestação sairia por R$ 600. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação e acessar a esse imóvel que essa família não conseguiria sem essa medida. A medida pode ser aplicada para famílias que estão no Grupo 1 do programa Casa Verde e Amarela, ou seja, com renda mensal até R$ 2.400. Os depósitos ficam retidos com um agente financeiro até o abatimento do valor calcionado. Entretanto, o trabalhador poderá solicitar a amortização do contrato para redução do valor da prestação e até mesmo a liquidação. De acordo com a aprovação em conselho, o agente operador terá 90 dias para regulamentar os procedimentos operacionais. A autorização para o uso do FGTS futuro está prevista na medida provisória 1107 de março deste ano, que também criou o microcrédito digital para microempreendedores. Ainda durante a reunião ordinária, o Conselho aprovou o aumento de R$ 1 bilhão em subsídios para o programa Casa Verde e Amarela, totalizando 9,5 bilhões para o orçamento operacional do MDR em 2023. Nos anos seguintes, até 2026, ficou mantido o montante de 8,5 bilhões ao ano em subsídios. A medida vai beneficiar famílias dos grupos 1 e 2, com renda até R$ 4.400, do Casa Verde e Amarela,
com a estimativa da construção de mais de 370 mil unidades habitacionais. A utilização de depósitos futuros do FGTS integra um pacote de normas que vem sendo implementadas no programa Casa Verde e Amarela. Em março, o Conselho aprovou novos ajustes na metodologia de cálculo do subsídio, que foram implementadas no mês seguinte e representaram novos acréscimos no benefício concedido. Em maio, o valor do subsídio para famílias de baixa renda financiarem imóveis por meio do programa teve um acréscimo de 12,5% a 21,4%, variando conforme a região, renda familiar e o tamanho da população do município. Além disso, foi aprovado no mês de julho o reajuste do limite de renda para o grupo 2 do programa Casa Verde e Amarela, passando de R$ 4.000 para R$ 4.400, e do grupo 3 de R$ 7.000 para R$ 8.000. Em março, o grupo 1 já havia sido reajustado de R$ 2.000 para R$ 2.400. Com a medida, as taxas de juros para as famílias reenquadradas no grupo 2 foram reduzidas em até 1,16% ao ano e as prestações mensais em até 11%. As famílias mutuárias de financiamentos habitacionais com recursos do fundo do programa Pró-Cotista também tiveram uma redução temporária de taxa de juros em vigor até 31 de dezembro deste ano. A medida diminui em 1 ponto percentual a taxa para imóveis com valor até R$ 350 mil, que passa de 8,66% para 7,66% ao ano, e em meio ponto percentual para imóveis com valor superior a R$ 350 mil, que passa de 8,66% para 8,16% ao ano. Divulgado o calendário do auxílio para caminhoneiros e taxistas em 2022. Motoristas de carga autônomos e de táxi de todo o país receberam no dia 18 a parcela de outubro dos auxílios caminhoneiro e taxista. O pagamento inicialmente estava previsto para ocorrer no dia 22, mas foi antecipado em 4 dias. Cada parcela equivale a R$ 1.000. Os caminhoneiros que fizeram a autodeclaração até 7 de outubro podem receber a 4ª, 5ª e 6ª parcelas. Em relação aos taxistas, coube aos municípios enviar até o início de agosto o cadastro dos permissionários ativos até 31 de maio. O dinheiro é depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, o pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta bancária. Criados pela emenda constitucional que estabeleceu o estado de emergência por causa da alta do preço dos combustíveis, os auxílios caminhoneiro e taxista serão pagos até dezembro. A emenda elevou benefícios sociais e instituiu auxílios emergenciais até o fim do ano. Para solicitar o auxílio, no caso do auxílio taxista, bastava o permissionário estar com o cadastro regularizado na Prefeitura ou no governo do Distrito Federal, no caso da Capital Federal, até o dia 31 de maio. O cadastro dos profissionais autônomos cabe unicamente aos municípios que enviam os dados ao Ministério do Trabalho e Previdência. Já o auxílio caminhoneiro, o governo preparou um portal para o motorista pedir o benefício. Desde 15 de agosto, os transportadores autônomos de carga, os chamados TAC, podem fazer a autodeclaração do termo de registro para receber o Bem Caminhoneiro TAC. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Após esse prazo, os caminhoneiros somente terão direito a receber o benefício a partir do mês do envio dos dados, desde que atendidos os demais requisitos legais. Por causa da antecipação do benefício este mês, o Ministério do Trabalho e Previdência havia antecipado também o prazo de entrega da autodeclaração para 7 de outubro. Quem perdeu o prazo pode enviar os dados até 7 de novembro para ter direito ao benefício, mas só receberá a 5ª e a 6ª parcelas. Para ter direito ao benefício, os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos, entre outras exigências. No benefício emergencial caminhoneiro,
terão direito os transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres até 31 de maio deste ano. No auxílio taxista, tem direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou avarais expedidos até 31 de maio. No site do Portal Convênios, você confere os calendários dos benefícios, informando as datas de todos os pagamentos e dos prazos para solicitação. Acesse portalconvênios.com. PF combate fraudes ao auxílio emergencial em Minas Gerais e São Paulo. A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, 20 de outubro, a terceira e a quarta fases da Operação Subtis Auxilium de combate a fraudes ao auxílio emergencial em Minas Gerais. Na ação estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias. Especificamente sobre a terceira fase da operação, após análise e cruzamento dos dados fornecidos pela Caixa, foram identificados imóveis possivelmente vinculados aos titulares das fraudes. Esses endereços foram objeto de 9 mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de Belo Horizonte, Nova Lima, Santa Luzia, Governador Valadares e Montes Claros. Já na quarta fase, os imóveis supostamente identificados como relacionados aos fraudadores foram objeto de 8 mandados de busca e apreensão nos seguintes municípios de Minas Gerais: Belo Horizonte, Ponte Nova, Lagoa Santa, Sete Lagoas, Paracatu, Uberaba, São Sebastião do Paraíso e São Francisco, sendo também realizados bloqueios de 25 contas bancárias ligadas aos investigados. Segundo a Polícia Federal, para identificar a atuação de organizações criminosas e conjuntos de fraudes com denominadores comuns, foram utilizadas ferramentas de inteligência estabelecidas pela Polícia Federal para rastrear pagamentos indevidos e processados. Em nota, a PF ressaltou que o objetivo é desestruturar ações que causam graves malefícios ao programa assistencial e, por consequência, atingem toda a parcela da população que necessita dos valores. A primeira e a segunda fases da Operação Subtis Auxilium terminaram com 48 pessoas indiciadas em vários crimes, dentre eles furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com cada caso investigado. Também foram bloqueadas dezenas de contas bancárias e cumpridos em 2021 80 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados, além de 17 bloqueios de contas e 13 medidas cautelares diversas da prisão vinculados ao citado inquérito. Já no estado de São Paulo, foi deflagrada a Operação Vida Fácil 6, também da PF e com o mesmo objetivo. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Araçatuba contra o principal investigado, que havia realizado várias transferências financeiras para sua conta corrente da conta de 7 vítimas diferentes. As investigações que culminaram na operação começaram em outubro de 2021, após pesquisas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial. Segundo a PF, as investigações indicam que as fraudes praticadas possam ter uma amplitude bem maior do que o apurado até o momento, uma vez que o investigado se intitula nas redes sociais como detentor de larga experiência na área tecnológica, postando fotos reveladoras de uma personalidade voltada à transgressão, ao desregramento, à busca de riqueza rápida e a uma vida fácil. Com a análise dos materiais apreendidos, o envolvido poderá ser responsabilizado pelo crime de furto qualificado, com pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. Censo 2022 vai ajudar a corrigir repasses do FPM aos municípios. A realização do Censo Demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022, deve dar fim às reclamações dos gestores municipais que alegam desatualização do número de habitantes. O Tribunal de Contas da União, o TCU, usa dados do censo como base para o cálculo e a publicação anual dos percentuais a que cada cidade tem direito no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O repasse do FPM leva em conta o tamanho populacional de cada município.
O IBGE atualiza a estimativa de habitantes de todas as cidades ano a ano, o que diminui a defasagem em relação ao último censo realizado em 2010. No entanto, há prefeitos que alegam ter população maior que a contagem oficial e, por isso, recebem menos do que deveriam. É o caso de Bom Despacho, no centro de Minas Gerais, como explica o prefeito Bertolino da Costa Neto. A população pelo IBGE é de pouco mais de 51 mil habitantes. Porém, a gente tem certeza que a nossa população deve superar a casa dos 60 mil habitantes. Haja vista a quantidade de pessoas atendidas no CSS, a quantidade de ligações residenciais, tanto de energia quanto de água. Há municípios que tentam garantir na Justiça os repasses adequados do FPM, conforme números mais atualizados. Com a realização do censo este ano, ainda em curso, essa polêmica deve diminuir. Enquanto o censo não sai, as prefeituras continuam recebendo o repasse do FPM de acordo com as estimativas populacionais mais recentes. Nesta última quinta-feira, 20 de outubro, os municípios partilharam cerca de 1,25 bilhão de reais. O valor corresponde à transferência do segundo decêndio de outubro e, considerando a inflação acumulada nos últimos 12 meses, é 9,5% maior que o do mesmo período do ano passado. Serão destinados cerca de R$ 310 mil para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. De acordo com o especialista em orçamento público César Lima, após queda no repasse real transferido às prefeituras no primeiro decêndio de outubro, o FPM voltou a crescer, devido à maior arrecadação da União com o imposto de renda. Mais uma vez aí nós temos o FPM sendo puxado pelo imposto de renda, que deu em torno de 60% a maior do que no ano passado, a arrecadação do mesmo período, apesar da queda na arrecadação do IPI. O imposto de renda aí, sinalizando mais uma vez a recuperação da atividade econômica e do nível de emprego, crescimento da massa salarial, é diretamente proporcional ao imposto de renda retido. O município de Bom Despacho recebeu cerca de R$ 396 mil do fundo na quinta-feira. O FPM representa cerca de 40% da arrecadação da cidade. O prefeito Bertolino comentou a importância do aumento da transferência para a prefeitura, afirmando que o FPM é fundamental para que a prefeitura possa manter as contas em dia, pagando fornecedores, salários e também para que o município consiga realizar os investimentos em todas as áreas em que precisa atuar. Ele lembrou que a vida do brasileiro acontece no município, não em Brasília. Até a última segunda-feira, 17 de outubro, 38 municípios estavam bloqueados e, por isso, não devem receber o repasse do FPM até regularizarem as pendências, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!